dia, a paz de Cristo a todos. Vamos retomar o nosso estudo do Apocalipse. Hoje nós estamos no Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15. Como o Apocalipse capítulo 15 é pequenininho, nós vamos avançar para o 16, tá? Mas juntando os dois vai dar pouca coisa. Apocalipse 15, 16. Nós vamos orar, depois vamos ler alguns versículos para começar. Oremos. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua presença, que teu Espírito Santo nos conduza em triunfo, que tudo seja feito conforme a tua vontade. Nós consagramos tudo a ti, no nome de Jesus, amém e amém. Ok, vamos ler alguns versículos. Apocalipse capítulo 15. Amém? Apocalipse 15. Então observei no céu um outro grande e terrível sinal, 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com estes se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo e em pé, junto ao mar, todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Em seguida olhei e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Então partiram do santuário os 7 anjos com 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, repletas da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Ok. Só para a gente fazer a introdução, Apocalipse capítulo 15. Lembrando que nós ainda estamos dentro do contexto da grande tribulação. Ok? Nós continuamos a ver os juízos e as pragas que acontecerão na terra após o arrebatamento. Após o arrebatamento da igreja, né? Depois dos assinalados, as pessoas serão marcadas, né? A humanidade estará dividida em 2 grupos. Os salvos, que possuem o selo de Deus, e os perdidos, que vão possuir a marca da besta. Todo mundo lembra disso? Amém? Então só esses 2 grupos estarão na terra. Somente esses 2 grupos. Os de Deus e os da besta. Vamos para o versículo 1. Vamos entender o que está acontecendo. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então vocês estão entendendo, não é? Nós estamos dentro do contexto da grande tribulação. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação. A terra, ou o povo que estará aqui, terá 3 anos e meio de uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio, o anticristo irá se manifestar, certo? E já no final da grande tribulação a gente vai ter a manifestação de Deus, que você já começa a ver aqui, né? João começa a ter visões do que Deus vai fazer. E nessa outra visão, que a gente viu algumas já, né? Ele vê outro grande e admirável sinal no céu. Ele vê agora 7 anjos. E esses anjos, eles têm as 7 últimas pragas nas mãos, né? Porque essas pragas que estão nas mãos deles, dentro de cálices, dentro de taças, na verdade é a ira de Deus.
O número 7 aqui, que aparece no versículo 1, já está indicando para a gente que essas pragas, esses juízos, eles vêm da parte de Deus, certo? Por causa do número. O número 7 é um número perfeito e é um número que tem uma relação com Deus. Então, as pragas que virão na grande tribulação de juízo contra aqueles que foram marcados pela besta, né, que é o número da besta, essas pragas vêm do próprio Deus. E esses 7 anjos que aparecem aqui, eles possuem 7 taças cheias da ira de Deus, que aqui está definido como pragas. Essas taças estão definidas aqui como pragas, né? Então, entende que nós vimos nos estudos anteriores que apareceram esses anjos com taças nas mãos, vocês lembram disso? Que tinham dentro dessas taças as orações dos santos. Vocês lembram disso? Que aparecem anjos com taças, que tinha dentro das taças as orações dos santos. Então, essas mesmas taças agora serão usadas como resposta às orações. Então, esse juízo que aparece agora, no lugar das orações, na verdade, é a resposta de Deus às orações dos santos que estavam na terra. Consegue compreender o que estou falando? Por isso que aparece nas taças. As mesmas taças que tinham antes as orações dos santos que estavam na grande tribulação, daqueles que estavam sendo perseguidos. Então agora o conteúdo da taça muda. Agora essa taça, ou essas taças, elas têm dentro delas a ira de Deus, que será derramada na terra sobre aqueles que foram marcados pela besta, né? Entenderam essa parte? Tudo bem, né? E vamos para o versículo 2. Ele diz assim: e vi um como mar de vidro misturado. A imagem que ele vê é como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então ele está vendo uma população, um monte de gente, perto de um mar de vidro, né? Misturado com fogo, e eles têm harpas nas mãos, né? Parece uma cena de vitória. É uma analogia do que aconteceu com o povo hebreu quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Vocês lembram disso? Quando eles saíram do outro lado, eles saíram vitoriosos, eles cantaram louvores a Deus. Está vendo agora, o que João está vendo é a mesma cena, só que é uma visão celestial. Então eles atravessaram também a grande tribulação, assim como os hebreus atravessaram o Mar Vermelho. É uma analogia, compreende? Então mar de vidro aqui significa águas extremamente limpas e transparentes. Águas limpas e transparentes. O fogo também é símbolo da purificação. Vocês sabem que existem vidros que podem ter contato com fogo, para purificar e para modelar. Então essas figuras aqui de mar de vidro representam águas limpas e purificadas, bem limpas, purificadas, e purificadas principalmente pelo fogo. É a mesma alusão ao que eu falei com vocês agora. Vamos conferir isso em Êxodo capítulo 15, versículo 1, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho. O que aparece? Êxodo 15, versículo 1. Depois que atravessaram o Mar Vermelho, o texto diz: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Entenderam isso? O mar de vidro é um mar limpo, purificado, que é uma analogia do Mar Vermelho, da mesma forma como os que foram marcados por Deus conseguiram atravessar a grande tribulação, os hebreus atravessaram o Mar Vermelho. Certo? Entendido ou não entendido? Então esse mar de vidro aqui, ele se tornou uma espécie de mar celestial, onde os vencedores da besta se encontram do outro lado da vida. Ok. Entendido isso, né? E também essa relação de mar tem a ver com pessoas, né? Muitas águas, pessoas, né? É um povo que passou pela grande tribulação purificado. Por isso que tem essa relação com o mar de vidro e transparente.
Vamos para o versículo 3. E eles cantavam um cântico de Moisés, olha aí. Por que esse povo que passou pela grande tribulação está cantando o cântico de Moisés? Porque esse texto prova que é uma analogia do que aconteceu também com os hebreus no Mar Vermelho. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. E cantavam um cântico de Moisés, servos de Deus, e o cântico do Cordeiro. Está vendo? Cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. A relação entre o mar celestial e o mar vermelho. É interessante que essa passagem aqui do capítulo 15 se transformou até numa música, né? O pessoal deve ter cantado: ó Rei das nações, né? Quem não temerá. Ouviram, né? Antigamente as músicas cantadas na igreja eram bíblicas. As pessoas cantavam a Bíblia, né? Os salmos foram feitos para serem cantados. E as igrejas cantavam. Hoje a gente não tem umas letras aí que a gente nem entende o que é, né? Mas antigamente era interessante. Que as pessoas pegavam a Bíblia e transformavam aquilo em música. Entenderam então a analogia do mar de vidro com o mar vermelho? Então, o cântico revela que o que Deus fará seguirá perfeitamente a lei da sua justiça. Por isso que esse cântico fala: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Por isso, porque o que Deus vai fazer, embora seja terrível sobre a terra, trazendo juízo, o povo vai reconhecer que Deus está sendo muito justo, que Deus deu chance para todo mundo, né? Vamos para o versículo 4, e continua a canção, né? Quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. O povo está declarando que Deus, ele está sendo justo, mesmo passando por uma grande tribulação, eles chegaram à conclusão que Deus foi muito justo, né? E a canção também diz aqui que todas as nações virão e se prostrarão. Então essas palavras indicam uma grande conversão durante esse período. Durante a grande tribulação haverá muitas conversões. Além dos judeus, vocês lembram o número, né? 144 mil. Mais os gentios, que são incontáveis. Uma grande conversão vai acontecer. Vamos para Apocalipse 21, versículo 24. Esse texto diz que: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então haverá grandes conversões no período da grande tribulação. Porque as nações, elas serão exortadas, né? Exortar, motivar, né? Admoestar, que é chamar a atenção. Então, as nações serão exortadas a se arrependerem e adorarem a Deus. Por isso que Apocalipse 14, versículo 6, nós vamos ver que Deus vai fazer com que o evangelho seja proclamado. Lembram que haverão pregadores, mensageiros durante a grande tribulação? Por que estão pregando? Vão pregar porque tem que haver conversão. Então não tem como ter conversão sem ter pregação do evangelho, certo? Sigamos, versículo 5, ele diz: depois disto olhei, João continua vendo, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. O templo do tabernáculo do testemunho. Quando a gente ouve falar de templo e tabernáculo, a gente lembra do tabernáculo de Moisés, que foi construído na terra, e a gente lembra do templo de Salomão, que foi o primeiro templo, né, construído na terra. Mas agora, o João está vendo um templo. Em algumas traduções pode estar escrito tabernáculo aí, né? Eis que o templo, né, do tabernáculo, olha a relação templo do tabernáculo, algumas traduções está escrito só tabernáculo, do testemunho se abriu no céu. Então a mesma figura que Moisés construiu e Salomão construiu, ou seja, tabernáculo no deserto e templo de Salomão, João está vendo essa imagem no céu. Por que está vendo essa imagem no céu?
Porque, na verdade, o templo que foi construído e o tabernáculo que foram construídos era apenas era uma imitação daquilo que havia no céu. Certo? Então, esse tabernáculo celestial é o original. O que Moisés construiu era uma réplica. O que Salomão construiu, que foi o templo, era uma réplica de algo original que estava no céu. A gente precisa entender isso aí. Tá? Vamos conferir em Hebreus capítulo 8, versículo 5 isso. Diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Está falando a respeito do tabernáculo e do templo que foram construídos na terra por homens. Está dizendo que os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então o original está no céu. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, ele teve uma visão, Moisés teve uma visão celestial do tabernáculo, ele recebeu a planta, a visão celestial do tabernáculo para fazer igual. Entenderam isso? Continuo enfatizando. A obra que Moisés fez no deserto, que era o tabernáculo, e o templo que Salomão construiu para Deus, eram apenas réplicas do original que estava no céu. Por que que isso existe? Por que que isso aconteceu? Vamos entender. Vamos agora para Paulo, né? Paulo falando sobre os objetos, os rituais e as festas sagradas como apenas sombras das coisas futuras. Colossenses 2,17. Colossenses 2,17. Diz assim, Paulo estava explicando para a igreja, quando Paulo era um judeu, ele era acostumado com rituais judaicos, festas judaicas, né? Todos os utensílios, ele estava acostumado com a cultura judaica. Só que quando Paulo se converte, e ele começa a estabelecer a igreja, e os judeus começam a se converter também. Os judeus, eles querem continuar fazendo as mesmas coisas que eles faziam dentro da igreja. Tendo os mesmos rituais, guardando sábado, dias sagrados, sábados sagrados, que não trabalha, aquela coisa toda, comemorando as festas sagradas judaicas. Aí o Paulo está dizendo: não, mas não é para vocês fazerem isso. Vocês não podem trazer esses rituais para a igreja. Os judeus brigavam por causa disso. Por que a gente não pode trazer? Por que a gente não pode guardar o sábado? Por que a gente não pode comemorar as festas? Né? Tinham várias festas. Tinha aquela simbologia dentro da igreja de menorá, né? Candelabro, Arca da Aliança. Tinha a mesa dos pães, asmos. Tinha o altar de incenso, o altar de sacrifício. Tinha animal que era sacrificado. Tinha uma figura chamada sumo sacerdote, que era único. Tinha vários sacerdotes que participavam, né? Faziam toda a ritualização ali. Tinha o ano da expiação. E aí, Paulo está dizendo: a gente não pode trazer isso para dentro da igreja, gente. Aí os judeus começaram a perguntar: por que a gente não pode trazer esses rituais? Ele está dizendo: porque isso que os judeus faziam, isso que a gente fazia, eram apenas sombras das coisas futuras. Era só, eram as réplicas que a gente fazia, imitando algo que era espiritual. Não é original isso. Jesus veio, vocês não têm que fazer isso mais. Certo? Olha que doideira, né? Parece que tem gente que não leu a Bíblia, né? Falou: vocês não podem ficar cumprindo os mesmos rituais judaicos, porque agora nós somos igreja. Olha que ele é judeu falando, né? E era estudioso da Bíblia. Isso não há problema, né? Como é que você fala para um judeu que ele não pode guardar sábado? Tinha abstenção de alimentos, não podia comer isso, não podia comer aquilo. Como é que você fala para um judeu isso? Né? Paulo falou: isso vocês não estão entendendo. Ele falou: o Antigo Testamento, ele
Foi uma obra para apontar para Jesus. Ele é um mapa que aponta para Cristo. Você encontrou Cristo, cumpriu o Antigo Testamento. Nós vivemos no tempo da graça agora. Tudo apontava para Cristo. Então, com a vinda de Jesus, esses elementos se dissolvem todos. Não tem mais ritual, não tem mais guarda de sábado, não tem abstinência, ou se abster de alimentos, dia sagrado, festas comemorativas que as igrejas gostam de fazer até hoje. Né? É disso que eu estou falando. Isso aí, a gente tem batido muito na tecla durante todos esses anos da igreja metodista, sobre o que as igrejas gostam de fazer porque acham bonito. Né? As igrejas gostam de fazer essas festas comemorativas, Yom Kippur, festa judaica, as danças judaicas dentro da igreja, ter esse monte de elementos judaicos como a menorá, né? Uma arquinha da aliança, que é bonitinho, botar no canto da igreja, os véus, né? Os mantos sagrados, essas coisas todas que os judeus gostam. Só que Paulo falou, esse negócio não pode, gente. Então, existe uma coisa da gente, de ser aberto uma concessão da igreja a fazer isso. Se Deus tivesse aberto uma concessão, falou, não, vocês podem usar, não tem nada a ver. Só que é um grande problema, quando você traz a ritualização do Antigo Testamento para dentro da igreja, você está cancelando a obra de Cristo. Porque esses rituais apontavam para Cristo. O sábado, por exemplo, é um dia sagrado para você guardar, para você descansar. O que Deus estava dizendo? Vai chegar um que vai dar descanso para vocês. Vai chegar um que vai dar descanso. Então vocês vão aprender através do sábado que vocês vão trabalhar durante esses dias, uma semana, e chegar no sábado vocês vão descansar. É igual você treina um bebê, né? Você vai treinar um bebê para quando ele tiver adulto, para ele saber o que ele vai fazer. Então o Antigo Testamento é uma didática de Deus para chegar a Jesus. Então ele foi ensinando as bases para poder entender. Aí matava-se um cordeiro lá. O cordeiro tinha que ser sem defeito, né? Puro, não podia ser aleijado, porque o corpo de Cristo era perfeito. Tinha que ser puro, porque tinha que ser santo. Eles acostumaram durante anos e anos fazer o ritual de expiação, matando o animal, crendo que o sangue do animal tinha poder para redimir os pecados das pessoas. Por isso que aquele animal que foi morto, quando eles saíram do Egito, passava o sangue do animal nas vergas das portas lá. O sangue poderoso. Já foram educados lá no início. E aí tinha o ano da expiação, todo ano um cordeiro era morto. O sumo sacerdote entrava ali, né, junto com os sacerdotes, matava o animal, aquele sangue purificava. O sacerdote enfiava a mão no meio do sangue, né? Aí sentia aquele cheiro do sangue, que representava o pecado do povo, sendo lavado pelo sangue de Jesus. Tudo bem. Tudo bem. Acostumaram com os rituais. Mas quando Jesus chega, o ritual já não vai servir mais. Porque João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou, esse é o Cordeiro. Então, ali João Batista estava falando o seguinte, ó, o que nós fizemos até agora, dentro dessa convicção judaica, dentro desses atos, né? Isso se encerra agora, porque o Cordeiro chegou. Chegou o Cordeiro. Ok? Por isso que se você olha para o tabernáculo, e tudo que tem no tabernáculo aponta para Cristo. O tabernáculo é o próprio Cristo. Nós estudamos sobre isso. E muito, né? As coberturas do tabernáculo, as cores do tabernáculo. Lembra disso? Os utensílios que estavam dentro do tabernáculo. Você tinha uma mesa de pães que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Você tinha lá o altar de incenso, que era aceso e subia, acendia ao céu, que representava a ressurreição de Cristo. O cordeiro na entrada era ele, o cordeiro. O altar de sacrifício era a cruz. A porta de entrada, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, ou seja, ninguém vai no Santo dos Santos sem passar por mim. Ele é o véu, porque quando ele foi crucificado, o véu se rasgou. Significa que a crucificação era uma forma de rasgar o Cristo. Para poder chegar no Santo dos Santos, você tinha que atravessar o véu, significa que você tem que passar por Jesus. Era tudo isso que estava sendo dito. Tudo que tinha dentro do tabernáculo,
A menorá, que eram aquelas lamparinas acesas, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele estava dizendo: eu sou a iluminação, eu sou a lamparina, eu sou a menorá, eu sou o cordeiro, eu sou a porta de entrada, eu sou o tabernáculo, eu sou a mesa dos pães, eu sou o pão. Ele era tudo. Entende isso? Então a obra do Antigo Testamento aponta para Cristo. Então não tem sentido a gente ficar praticando ritual judaico dentro da igreja. Isso virou moda, né? Aí Paulo, com esse texto, ele está explicando. Colossenses 2,17, ele disse: gente, não faz, sabe por quê? Porque são sombras. São sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vocês não podem fazer. Se vocês trazem isso de volta, vocês colocam Cristo de novo lá atrás. Vocês cancelam a obra de Jesus. Vocês entendem a implicação de hoje, dos movimentos que judaizam as igrejas, das caravanas que saem do Brasil para irem para Israel, mais com intenção espiritual do que histórica. Nós não podemos sair do Brasil e ir para Israel com intenção espiritual, gente. Nós não podemos. Isso é ofensivo contra a obra de Cristo. Ninguém pode sair do Brasil e dizer assim: eu vou na caravana para Israel para me ficar melhor espiritualmente, para me crescer espiritualmente. Isso se chama idolatria. O único desejo dos cristãos é fatos históricos de Israel, que está muito bagunçado. Os fatos históricos estão muito bagunçados. Tem muita coisa que é contada que não é real. A arqueologia prova que muita coisa que dizem que aconteceu lá dentro não aconteceu. Então Israel virou praticamente um parque, onde as pessoas vão. Quando você vai na 15 de março, você vai lá, você compra um monte de coisa, tem o cara te oferecendo lá, os caras vendendo: não, você compra aqui, isso aqui, não sei o quê. Fica todo mundo na rua, você quer, eu vou te guiar. É uma loucura. Então é como se você estivesse num lugar turístico, e é um lugar turístico, onde se oferece de tudo, e os caras compram um monte de coisinha, compram os mantos que estão vendendo, compram os óleos que estão vendendo, compra tudo que vê na frente. Você sabia que o Pedro pisou aqui, nessa areia? Essa areia aqui Pedro pisou, o cara está vendendo. Aí os idólatras evangélicos começam a comprar esse monte de coisa e trazer para o Brasil, e o povo fica todo esperando. As igrejas idólatras ficam tudo esperando. Nós vamos ter um cutaço, porque vai chegar um monte de coisa de Israel. Hoje o pastor vai ungir a gente com óleos de Israel. Entende isso? Hoje o pastor vai colocar dentro da piscina que vai batizar 1 litro de água do Jordão. Vocês imaginam que coisa maravilhosa que vai ser? Vamos ficar igual Neemias curado. Isso se chama idolatria. Isso é pior que catolicismo. Então é isso que está acontecendo. Em Israel tem mais de 100 caravanas. Agora está saindo, né? Mais de 100 caravanas de brasileiros dentro de Israel, com intenção espiritual. Quem quer saber coisa histórica, você tem que juntar isso com arqueologia, para você descobrir fatos históricos. Você vai ter que assistir uns canais aí, né, que falam sobre arqueologia. Então é uma loucura. Por mais bonito, legal, interessante, deixa a igreja bonitinha, iluminadinha, isso não tem nenhum sentido para o povo cristão. Não tem sentido. E as pessoas gostam disso. Qual é o seu sonho? Meu sonho é Israel. Meu sonho é Israel. Tá, mas por que não? Porque eu acho que eu vou ficar assim, né? Vou ficar, Já teve pastor que falou comigo assim: se você não for Israel, seu ministério nunca vai ser completo. Por quê, cara? O que faz o ministério completo é Cristo. Jesus. Aí você acha que se você for lá para o Congo, para a África, você não vai encontrar Jesus lá, não? Acho que está mais fácil encontrar, né? Do que no meio da idolatria. Então assim, a gente tem um compromisso com Israel. É um compromisso porque Abraão recebeu uma promessa de Deus. Porque se Deus não tivesse feito essa promessa, se Deus tivesse sentado com Abraão e falado assim: eu vou te fazer pai de uma grande nação, eu vou abençoar você. Se Deus não fala aquilo, Israel já tinha sumido do mapa. Então Deus só está preso a Israel por causa de uma promessa, por causa de uma palavra dele. Porque Israel não aceita Jesus como Salvador, gente. Isso, foram os judeus que crucificaram Jesus, foram os judeus que colocaram o nosso Deus na cruz. Então eles estão se beneficiando de uma promessa que Deus fez a Abraão, um pacto que Deus fez com Abraão, e ponto.
Deus assinou isso no cartório, agora não tem jeito mais. Agora, a menina dos olhos de Deus se chama igreja. 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 Certo? Porque Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas eles o rejeitaram. E hoje, a igreja nasceu. E nós temos o céu, nós não temos a terra. Eles estão brigando pela terra, nós estamos brigando pelo céu. Nós estamos lutando pelo céu. A nossa promessa é celestial, a deles é a terra. Por isso que eles vão tomar posse da terra, mas não irão para o céu, a não ser se converterem a Jesus. Esses 144 mil judeus vão ter que se converter na grande tribulação, senão não verão a Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós temos que tomar cuidado, porque essa é uma linha muito fininha entre a idolatria e a vontade de achar que as coisas são legais. Então não existe um ponto neutro nesse negócio de você judaizar a igreja. Não existe. O movimento G12 faz isso muito bem. Fazer a igreja virar uma fonte de idolatria. Certo? E outras igrejas mais ficaram com inveja e começaram a colocar um monte de coisa dentro das igrejas. Um monte de elementos dentro da igreja de idolatria. Quando você coloca uma arca da aliança dentro da igreja, você está dizendo não a Jesus. Quando você coloca uma menorá dentro da igreja, você está dizendo não a Cristo. Você volta para a menorá. Você quer cancelar a obra de Cristo. Daqui a pouco nós vamos matar cordeiro dentro da igreja também. Já deve ter algumas seitas aí fazendo isso, né? A Universal está tentando fazer isso. Porque sacerdote já tem, né? Tem sacerdote. Já tem um monte já, né? Para poder fazer sacrifício. Quando começar a sacrificar animal de novo, aí perdeu. Entende o que eu digo? Paulo está dizendo isso aqui. Está praticamente fazendo um apelo. Gente, isso são sombras. Então eu não sou obrigado a ficar guardando sábado. Os adventistas vão guardar sábado. Ah, da tal hora o sol se põe. Cara! Pastor, mas tem um dia de descanso. Descanso é Cristo. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele disse: eu sou o Shabá de vocês. Pelo amor de Deus, gente. Sábado. Guardar sábado. Se eu tenho quem me guarda, se eu tenho onde eu descanso, meu lugar de descanso é Jesus. É isso que ele estava dizendo. Sábado é uma pessoa, não é um dia. Por favor. Mas isso é muito importante para que a igreja não se torne idólatra e vá para o inferno, porque os idólatras vão para o inferno. Os idólatras vão para o inferno. Paulo disse: isso são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. 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 Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo celestial, né? Vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Esses anjos, eles estão vestidos assim porque eles possuem uma autoridade dada por Deus. Por isso que estão vestidos como se estivessem vestidos como sacerdotes. Linho puro, resplandecente, cinto de ouro. Então, com a vestimenta, para quê? Para estabelecer juízo sobre o mundo. Ok? Preste atenção na Bíblia, tá? Não precisa prestar atenção em mim. Ouça a Bíblia. Fazer igual o outro, né? Pastor, eu sei que está na Bíblia, mas eu não concordo. O senhor falou isso comigo uma vez. Eu sei que está na Bíblia, mas eu não concordo. Pois é, cara. Por isso que o mundo está assim, né? Eu sei que isso dói para o coração de algumas pessoas, a realidade, né? Não sei como é que é isso, né? Essa paixão que a gente tem por não entender das questões espirituais, nós podemos estar negligenciando coisas sagradas. Isso é muito perigoso. Cuidado para a idolatria. Cuidado. Então, vestido de linho, nós estamos focados agora no traje dos anjos que vão trazer juízo sobre a terra. É parecido com o traje de Cristo, Cristo glorificado, né? Isso significa dignidade, que é direito, ou elevado ofício. Essas vestes, cintos, significam autoridade, como juízes, né? Essa será a função desses anjos, como magistrados para estabelecerem juízo sobre o mundo. Tranquilo? Versículo 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro.
Essas taças estão cheias da ira de Deus. As mesmas taças que antes estavam cheias da oração dos santos, agora o conteúdo foi substituído porque é uma resposta à oração do povo. Deus vai dar a resposta. Taças de ouro cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. O termo grego usado nessa passagem para taças é fiale, que é uma taça, um vaso largo, raso, usado para propósitos de libação ou para servir bebidas. É uma taça grande. Libação é quando você oferece um sacrifício em líquido, certo? Essa é a oferta de libação. Quando você faz sacrifício através de água, vinho, azeite, essas coisas. Isso era muito comum antigamente. Então, elas estão cheias dos elevados poderes angelicais, foram feitos no céu, né? Não estão vazias, mas estão cheias da ira de Deus. A ira de Deus, gente, aqui é um termo técnico, tá certo? Não tem significado com um Deus que está com raiva, está triste, está nervoso. Não tem nada a ver com isso. A ira de Deus é termo técnico que indica juízo. Tá? É juízo, não é porque Deus está com raiva, certo? É o juízo, é só um termo técnico. Não é uma emoção violenta da parte de Deus, não é nada disso. Deus faz isso bem tranquilo, tá? Então vamos entender essa questão de taça e ira de Deus. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 16. Gênesis 15, 13 a 16. Vamos entender essa passagem, para a gente entender a ira de Deus. Então disse a Abrão: sabes de certo, Deus falando para Abrão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Está falando sobre a prisão. O povo será prisioneiro no Egito. Isso foi falado para Abraão antes. Você sabe que o seu povo será escravo no Egito, terra alheia. Será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Abraão já sabia do que ia acontecer. Mas ele disse: mas também eu julgarei a nação. Eu vou julgar, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Eu vou julgar o Egito, e vocês vão sair de lá com grande riqueza. Foi o que aconteceu. Quando eles saíram com muito ouro. Ele está dizendo isso. Versículo 15: e tu irás aos teus pais em paz. Ele diz para Abraão: você vai morrer, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Ele diz. Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quando ele falou que a geração voltaria, ele está falando já lá de Josué, quando Josué entrou na terra para dominar a terra e se assentou dentro da terra, né? Mas ele disse: isso tudo vai acontecer porque no tempo, ele falou, existe um relógio do tempo. Ele termina dizendo: porque a medida da injustiça, falando medida, porque é o volume da taça dele, o volume da taça de Deus. Ele disse: a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Porque os amorreus, eles habitavam a terra de Canaã, entende? Deus não poderia tirar o povo da terra, esses inimigos da terra de Canaã. Foi Josué que botou todo mundo para correr. E por que eles não entraram na terra nesse período aqui de Abraão? Porque Deus disse: você não vai entrar na terra agora, vai passar gerações, a quarta geração vai entrar. Eu não posso colocar você lá agora, porque eu não tenho motivo para tirar os inimigos lá de dentro. Entenderam? Olha só a mente de Deus. Olha como quem trabalha com justiça. Ele falou: eles não chegaram, a iniquidade deles não chegou num ponto ainda para mim poder trazer ira sobre eles. Eu tenho que esperar crescer, eu tenho que esperar a taça deles encher, a medida de Deus. Então ele falou: não posso tocar nos inimigos. Por isso que quando Josué entra e destrói os inimigos, vocês estudaram isso, Josué, foi quando a medida da iniquidade dos inimigos chegou na borda da taça de Deus. Entende ou não entende?
E isso, a ira, a iniquidade, ela vai crescendo na taça de Deus. Ela vai enchendo. Por exemplo, aí você está aqui, por exemplo, vamos dizer que você faz um monte de coisa que você quer fazer. Aí a taça enche até aqui. Aí você falou, não deu nada. Não deu nada. Não aconteceu nada comigo, estou tranquilo, ué. Pô, então não tem nada a ver, né? Aí você faz mais uma. Aí sobe um pouquinho mais. Aí você fala assim, não estou sentindo nada, estou ganhando dinheiro, estou tudo bem, né? Aí daqui a pouco você continua fazendo, daqui a pouco ela vai subindo mais um pouquinho. Aí o pessoal pergunta, por que esse cara está fazendo aí, né? Roubou, matou, né? Saqueou, fez isso. Por que, né? Essa mulher, por que? Calma. Calma, existe uma medida. Deus é justo. E aí, você continua, né? Passou 10 anos. Você fala, mas aí eu estou aprontando todos aí, está tudo certo. Não vai dar nada, né? Não dá nada porque dá uma sensação de que Deus não existe, né? Ou a sensação de que aquilo que você faz está sendo aprovado por Deus. Você está falando assim, eu tenho o meu estilo de vida, eu faço isso do meu jeito e não acontece nada. Isso significa que Deus está comigo. Essa sensação. Aí a taça sobe mais um pouquinho. E as pessoas continuam perguntando, poxa vida, cara, aquele cara lá, né? Está na igreja, fica lá, né? Bate na mulher, né? É isso. Defrauda um, né? Humilha o outro, pisa, faz motim dentro da igreja. Por quê? Aí o cara fica lá, porque a sensação de que está tudo bem, porque você não entendeu, a medida é assim. Aí vai enchendo, vai transbordando. Aí falta só 1 milímetro na taça de Deus. Aí você faz um negocinho assim, você fala, poxa, só chutei a canela do irmão. Eu já fiz tanta coisa errada, por exemplo, só faltava 1 milímetro, aí transborda. Aí a ira de Deus desce sobre os homens, entendeu? É assim que funciona o processo. Por causa da justiça. Olha o que ele disse: a 4ª geração tornará para cá, vocês vão voltar para a terra. Falou para Abraão. Talvez Abraão perguntou, mas por que não voltou comigo? Por que o senhor não prometeu para mim que eu ia sair, que eu ia para a terra? Por que não posso colocar você lá dentro? Você vai morrer. A 4ª geração vai entrar. Por que vai entrar? Porque eu só posso tirar os inimigos lá de dentro quando a iniquidade deles chegar no nível. É isso que está escrito aqui. A medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Eles não me provocaram de maneira suficiente. Quando chegar no ponto, quando Josué vai entrar na terra, a taça já está transbordando. Deus foi alinhando as coisas. Deus já colocou Josué para entrar, dominando tudo, foi treinando Josué. Aí quando o negócio começou a transbordar, Deus usou Josué para derramar a ira dele sobre os povos. Certo? Olha como que Deus é um juiz perfeito. Eu acho que vocês entenderam isso. E aí você vê que os inimigos foram destruídos. Morreu, gigas, aquela cambada, tiveram que sair tudo da terra. Até então Deus não podia fazer nada. Então Deus não age aleatoriamente, Deus age com princípio. Então você fala, pastor, e o meu inimigo que está contra mim, por que Deus não destruiu ele ainda? Calma, rapaz. A taça está enchendo. Espera lá. Cada dia que ele fala de você, cada dia que ele lança uma coisa contra você, que te faz mal, a taça está enchendo. Vai chegar uma hora que Deus não consegue conter mais a ira. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Chegou num nível de iniquidade tão grande Sodoma, e foi anos e anos e anos e anos provocando a Deus. Quando chegou num ponto que faltava pouquíssimo para a taça transbordar, o que Deus falou? Para Abraão, seu sobrinho Ló tem que sair dentro da cidade. Não é rápido, né? Pode demorar para sair não. Porque Deus não consegue conter a ira dele. Depois que transborda aqui, na borda, acabou, sai de baixo, meu amigo. E aí, o que aconteceu com Ló e família? Perna para quem te quer. E corre, a taça começou a transbordar, Deus não consegue conter a ira dele. É porque é justiça dele, a justiça desce. E Ló sai correndo, falou, não deixa nem olhar para trás a mulher dele. E ela olhou, virou uma estátua de sal. Entende isso? Eu acho que deu para fazer a imagem, como funciona mais ou menos o mundo espiritual. Então, é assim que funciona o juízo de Deus. E nós vimos aqui, que esse momento que esses 7 anjos com 7 taças vão derramar, porque a grande tribulação e a perseguição do anticristo sobre o povo foi tão forte, que vai provocar a ira de Deus, a ponto dela transbordar. E Deus sabe o tempo certo.
de provocação. Então Deus não age aleatoriamente. E por isso que quando a ira transborda de Deus, é tudo um relógio cronológico, é tudo certinho. O que Deus vai fazer? Quando a ira dele começar a transbordar, a igreja não pode estar aqui mais. Então quem é que está fazendo Jesus voltar? A iniquidade que está forçando a vinda de Jesus. É tudo automático. O amor de muitos vai esfriar por causa da iniquidade que vai crescer. Iniquidade, esse monte de coisa que está acontecendo, esse monte de morte, crimes, essas chacinas no país, roubalheira. Isso está enchendo a ira de Deus. Aí tem uns que falam assim: até quando, Senhor? Até quando? Calma, gente. Vamos lá. Até quando, Senhor? Haverá injustiça? Até quando esse pessoal vai dominar? Até quando os justos vão sofrer? Calma. Você não leu a Bíblia? Deixa eles encher. Cada ato deles é a quantidade, é um volume que sobe na taça. Entende? Então o justo tem que ficar calmo. Porque quando a taça estiver transbordando, Deus vai olhar para o nível da taça e vai falar assim: epá, tira o povo da terra. Esse é o problema. Quem é o povo? Tira a igreja. Aí a igreja é arrebatada por causa disso, porque a ira desce, mas o povo sobe, gente, é automático. Deu para entender a lógica disso? Vocês acham, do jeito que esse mundo está, ele vai chegar aonde? Nós vamos conseguir conviver com isso? Porque não tem jeito. Então, o mundo está provocando a vinda de Jesus. Ele vai tirar o povo da terra por causa do juízo que desce. Que a igreja não vai passar pelo juízo de Deus. Não pode. Certo? Alguma pergunta? Aproveita agora, hein? Alguma pergunta? Vai embora, André. Estou brincando. Ei, vocês entenderam o que eu estou falando? Como funcionam as coisas? Então a gente não tem que ficar perturbado, não. Mas Deus está sendo o quê? Deus é juiz, rapaz. Você acha que um juiz senta numa mesa para julgar uma pessoa, ele já vai dando decreto com base no que ele pensa? Não. Ele vai ouvindo as partes, vai juntando, prova aqui, prova ali, e ali dá uma sentença. Então você tem que ter um tempo. Deus é o justo juiz. Por isso que você vai ver as multidões cantando perto do mar de vidro, dizendo: Deus é justo, Ele é justo. Vem na hora certa, porque vem na hora certa, né? Da mesma forma, o bem que a gente faz vem na hora certa o resultado. Podemos seguir, né? E aí, como nós temos agora o início do derramar da ira de Deus sobre a terra, do juízo, o versículo 8 diz o seguinte: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus. Esse templo é celestial. Encheu-se com a fumaça da glória de Deus. Ou seja, esse templo foi ocupado com a glória de Deus. Por quê? Por quê? Fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo. Ninguém podia entrar no templo. No céu. Até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Quando Cristo morre, gente, Cristo é o sumo sacerdote. A mesma coisa que o sumo sacerdote fazia, entrava dentro do tabernáculo, ou entrava dentro do templo, para poder fazer expiação do pecado da nação toda. Cristo faz a mesma coisa, Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Então quando Cristo morre, o que Ele vai fazer? Ele vai para um tabernáculo celestial, para fazer expiação contínua dos nossos pecados. É por isso que nós vivemos na graça de Deus. Por isso que o nosso pecado não nos mata hoje. Por quê? Porque Jesus está fazendo continuamente expiação dos nossos pecados. Entende o que eu estou falando? Porque nós vivemos no tempo da graça. Você faz uma coisa errada, você se arrepende, porque Jesus está fazendo expiação o tempo todo. Por isso que o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos, mas antes um cordeiro era sacrificado. E quando ele chegava diante da Arca da Aliança, os pecados todos eram expiados. O povo voltava para casa, todo mundo purificado. Certo? Era obrigatório participar desse ano da expiação. Quem não fosse, morreria. Então, obrigatório. Todo judeu tinha que ir para Jerusalém e participar, ficava em volta do tabernáculo. E depois em volta do templo, quando foi construído, era um ritual obrigatório.
crianças, todos tinham que participar, porque se você não fosse, você teria que pagar com a sua vida, porque se você não lavar o seu pecado no sangue de Jesus, você tem morte. Por isso que as pessoas morriam. Elas eram mortas por isso. Por isso que quando davam essas coisas sagradas dos judeus, eles se reúnem para todo lado. Você vê que eles são tão rigorosos com princípios, que está saindo judeu daqui do Brasil para ir lutar em Israel. Os caras deram um comando lá, o cara só se for agora, o cara larga a faculdade, larga tudo, e rindo no aeroporto com mochila nas costas. Porque a disciplina judaica é uma disciplina seríssima. Eles estão alicerçados em bases sólidas, certo? Oriente, meu amigo, é diferente. Então vocês conseguem entender? Jesus, ele faz expiação contínua dos nossos pecados no tabernáculo celestial. Nesse momento, Jesus está como sumo sacerdote, o tempo todo intercedendo, o tempo todo. A obra de Jesus na cruz tornou ele um sumo sacerdote eterno, como expiador dos nossos pecados. Então, enquanto Jesus está no céu, ele viabiliza a graça sobre a igreja. Por isso que os pecados que temos não matam a gente. Entende o que eu estou falando? Então nós estamos debaixo da graça, por causa do nosso sumo sacerdote que está lá. Só que vai acontecer uma coisa interessante aqui. O templo vai se encher de fumaça, da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, nem Jesus vai estar lá dentro. Porque Jesus vai ter que sair do templo para poder julgar as nações. Porque Jesus vai ter que sair do ofício dele, certo? Como ele está fazendo expiação, ele vai ter que parar esse processo. Entende o que eu estou falando ou não? Ele vai parar esse processo por um tempo até que o juízo seja cumprido. Olha aqui o que está escrito. O templo se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que, até o quê? Até que essas taças sejam derramadas sobre o povo. Até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Compreende isso? Vocês querem entender isso bem? Tem uma analogia aqui no livro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Só para você entender. Daniel 12, versículo 1. O que diz? Esse capítulo vai falar sobre o levantar de Miguel. Que é, na verdade, a tipologia da saída de Cristo do santuário celeste para executar juízo sobre as nações da terra. Olha o que diz. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Quem é que está usando a figura de Miguel como o primeiro príncipe? É uma analogia de Cristo, que vai se levantar, vai sair do tabernáculo, se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, grande tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Entenderam isso? Então vai haver um momento onde Jesus vai deixar o tabernáculo celestial, porque a ira de Deus vai ser derramada sobre os povos. Para que haja o derramado juízo de Deus, o juízo de Deus, Cristo tem que parar a obra de intercessão. Vocês viram que coisa? Entenderam ou não entenderam? Porque não tem como chegar à ira de Deus se não parar a obra de intercessão do sumo sacerdote. Por isso que ele sai do tabernáculo por esse tempo, para que Deus execute o juízo. Ou seja, ele tira a cobertura para que Deus execute o juízo sobre as nações. E vocês viram aqui que serão livrados o povo que vai se converter. Vocês lembram que os de Deus terão uma marca, terão um selo de Deus. Não vão ter o selo de Deus? Então esses anjos que vão trazer juízo, eles sabem exatamente onde é que eles vão para trazer juízo. Os que estão marcados com o selo de Deus não vão ser tocados. Os que têm a marca da besta serão tocados. Entendido ou não entendido? Querem fazer pergunta? Robinho, quer perguntar? Alguma dúvida nisso? Vou deixar para o final? É estranho, né?
E aqui a gente fecha o capítulo 15. Vamos entrar no 16 agora, que é rapidinho também. Alguma pergunta dentro do capítulo 15? Coisas que vocês não entenderam? Sei que é complexo, mas essa movimentação espiritual é importante saber. Como é que funciona. Sei que vocês ficaram com medo da taça de Deus, mas fica calmo. Vamos para o capítulo 16. Vamos para o capítulo 16. Vamos continuar, não vou ler os versículos não. Vamos entrar no versículo 1 logo, tá? Está na sequência. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz. Aí veio uma voz. Deus, né? Que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Aí vem, né? Então aqui está terminando todo o ciclo de ação do anticristo e da besta. Que está terminando a grande tribulação. Então esse momento marca a ira de Deus, os juízos de Deus em sua magnitude. Por isso que vai aparecer muitas vezes a palavra grande. Por exemplo, versículo 1 aparece uma grande voz. No versículo 9, grande calor. No versículo 12, grande rio Eufrates. Versículo 14, grande dia. Versículo 17, grande voz do templo. Versículo 18, grande terremoto. Versículo 19, grande cidade, grande Babilônia. E versículo 21, grande Saraiva. Então é usado muito a palavra grande aqui, por causa da magnitude do juízo de Deus sobre a terra. Lembrando que a igreja foi arrebatada já. Tá? Versículo 2. E foi o primeiro anjo agora, derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Primeira taça derramada na terra. Uma chaga má e maligna. É um paralelo do livro de Jó, quando Jó tinha uma chaga maligna e incurável, né? Quando ele foi marcado por Satanás com essa chaga, né? É parecido com as pragas do Egito também, né? Só que essa praga aqui, essa chaga maligna, ela tem um sentido escatológico, né? Então ela não é temporária não, ok? As pragas do Egito foram temporárias, essa aqui não. Essa chaga aqui, ela é incurável, certo? Vamos para o versículo 3, só dizendo o que vai acontecer, né? O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Tudo que tiver vida vai morrer no mar, por causa do sangue. Todo animal marinho morre. Vocês perceberam que no início morreu uma parte. Só que agora na consumação, agora a gente está terminando a tribulação, que está chegando o grande juízo de Deus, todas as águas serão contaminadas pelo sangue. É a segunda praga, parecida com a praga do Egito, né, quando o Nilo se tornou sangue, matando os peixes. Vocês lembram disso, né? O mar e os rios, as águas serão afetadas em grau supremo, ok? Em grau supremo. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. É na fonte, esse é o problema, né? Se fosse só no rio, né? Vai ser derramado na fonte, aí não tem como. Essa terceira taça da ira de Deus é parecida também com a praga do Egito, né? Só que aqui vai atingir principalmente as fontes. Então, de agora em diante, assim como nos dias do anticristo, o sangue dos mártires será derramado, né? Vai ter muito mártir, como teve também na Reforma Protestante, né? No período da Inquisição, que o diabo derramou sangue dos homens e mulheres de Deus. Deus vai fazer com que os adoradores da besta bebam sangue. Eles vão ter que beber do sangue, né? É bravo isso aqui, né? E Deus não vem agora mais bonzinho, Deus vem como juiz. Agora ele não vem
né? Aquele que você chega diante dele e fala, oh, Deus me perdoa, não tem mais, certo? É um Deus juiz, agora não dá para conversar com ele mais não. A gente vê aqui o versículo 5 e 6, e ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor. O próprio anjo está dizendo, o Senhor é justo, e que eras, e santos é, porque julgastes essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Viu? Interessante, né? A gente vê anjo das águas aqui, vai ter um anjo específico para lidar com as águas. É fácil de entender, né? Versículo 7. E ouvi outro do altar, agora é um anjo do altar, que dizia, na verdade, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Vocês percebem que os anjos estão falando o tempo todo que Deus é justo? Porque vai ter gente no meio que vai pensar assim, não, mas Deus está sendo injusto. Não, ele é justo. Então esse anjo é um anjo que assiste no altar e está confirmando os juízos de Deus como justos de verdade. Porque ninguém vai conhecer Deus dessa forma, ninguém conheceu Deus dessa forma. Todo mundo conheceu um Deus bonzinho, né? Só que todo mundo fala, mas será que Deus está fazendo? É Deus, ele é justo. Versículo 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então esse povo marcado pela besta vai continuar blasfemando o nome de Deus. Percebe que abrasar os homens com fogo é muito calor, um calor muito intenso. É o inverso do Salmo 91, que diz que a gente descansa à sombra do Onipotente. O povo de Deus descansa à sombra do Onipotente. Só que o Onipotente agora não está com sombra mais não. Agora as asas dele não estão mais abertas, por isso que nós seremos, nós não, está amarrado. Eu vou subir logo no início. Está queimado. Eu vou na primeira. E aí não tem mais a cobertura de Deus, por isso que o povo será afetado pelo calor. Falta de cobertura. Versículo 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Agora é a besta. E o seu reino se fez tenebroso. Essa besta vai assentar num trono, viu? E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. É isso aí. O trono da besta será afetado pelo juízo da quinta taça. Da mesma forma como ele vai receber esse trono de Satanás, esse trono será destruído. Então esse anjo aqui tem uma missão celestial de derramar a sua taça sobre o trono da besta. Ok? E sobre a apostasia, né, e os falsos profetas que serão julgados. Então os falsos profetas que aguardem, tá? Versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Vocês lembram que a gente viu nos capítulos anteriores sobre o secamento do rio Eufrates? Lembra disso? E o rio Eufrates está cada vez mais seco. O volume de água dele já está diminuindo há muitos anos. Então ele já está secando. Só que esse anjo vai consumar de vez o secamento desse rio Eufrates. Lembrando que o rio Eufrates ele funciona como uma fronteira. Ele funciona como uma fronteira ao redor de Israel. Ele é muito profundo, né? Era antigamente, agora está mais raso. Ainda tem uma profundidade assim aceitável, mas ele está diminuindo a cada dia. E ele funciona como fronteira, ou seja, qualquer inimigo que tentar avançar para dentro de Israel vai ter que atravessar esse rio. Entendeu isso? Então o rio Eufrates ele funciona como uma fronteira de proteção. Só você olhar no mapa aí que você vai ver. Eu mostrei para vocês. Então está dizendo aqui que esse rio Eufrates vai ser secado pela taça do anjo. Então é Deus que vai fazer o rio secar. Secar para que os inimigos marchem contra Israel. Ou seja, Deus vai liberar o caminho para que os inimigos do Oriente marchem contra Israel. Lembra disso? Eles vão conseguir acessar Israel. Então o acesso a Israel vai ser permitido por Deus. Esses reis do Oriente, a gente viu nos estudos anteriores também, que serão... Vocês lembram quantos milhões de soldados?
que vão estar ali, 200 milhões de soldados marcharão contra Israel. Certo? Porque a gente tem a visão agora é o seguinte, não vão conseguir nada com Israel. Depende do contexto. Se a gente estiver longe do arrebatamento da igreja, tudo bem, vai ser mais uma guerra que Israel vai vencer. Mas se a gente estiver dentro, já entrando no contexto de arrebatamento, essa vai ser uma guerra que vai se expandir muito. E ela não tem retrocesso. Ela não tem retrocesso, essa guerra. Pelo menos na fala do ministro de Israel. Ele disse, não tem retrocesso. É uma questão de honra. A gente não vai parar, a gente vai até o fim. Quem está acompanhando o jornal, já está vendo, né? Quem está acompanhando, né? Todo dia aqui já está vendo os países árabes, né, estão se fazendo união com os palestinos. Além do Hamas tem o Hezbollah, certo? O Egito não deixa o povo sair ali pelo corredor para poder se salvar. Então, a gente sabe que pode haver a qualquer momento, questão de horas, a união de vários povos do Oriente contra Israel. Ela vai ficar cercada no meio de vários países ao redor. E já que Israel não vai parar, então tem que acontecer alguma coisa. A única coisa que pode acontecer agora, ou Israel vai destruir tudo e vai juntar vários países contra Israel, ou vai ter um acordo de paz. E o mais certo é o acordo de paz. Só que quem faz o acordo de paz é o anticristo. Esse é o problema. Então vai haver um conflito tão grande, está previsto na Bíblia, tão grande, numa dimensão tão grande, e o que está acontecendo agora nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes. Esse nível de conflito, de morte, nunca aconteceu. Só que só vai parar isso com um acordo de paz. E quem vai assinar um acordo de paz, que será uma falsa paz, será o anticristo. Ele que vai promover isso. Se o anticristo for assinar um acordo de paz, significa que essa é a manifestação do anticristo. Se a manifestação do anticristo acontecer, significa que a igreja tem que estar arrebatada. Então, assim, nós estamos numa situação meio complicada, né? Então, a gente pode estar, assim, a gente não tem dados concretos disso ainda, mas com mais informações, a gente pode estar muito próximo, depende do que vai acontecer ali. Só se tiver outro desdobramento. Mas nunca aconteceu o que está acontecendo, né? Mas a única solução é um acordo de paz, senão vai acabar tudo. Se tiver um acordo de paz, vai ter uma guerra mundial. Vai ter uma guerra mundial. Porque o Irã é uma potência nuclear. É o que está bancando, né, o Hamas. Potência nuclear. Com apoio de Rússia. E aí? E China? Como é que faz? Ou para um acordo de paz, ou a gente tem uma terceira guerra mundial. Esse é um grande problema que a gente tem que ficar atento com esse negócio. O texto diz que o rio Eufrates se secará para que os reis do Oriente tenham um caminho livre preparado para Israel. Certo? Já que esse rio Eufrates funciona como uma fronteira de proteção, ele secando, o acesso será fácil. Agora, 200 milhões de soldados é muita gente. Ninguém tem um exército desse no mundo. Isso significa que isso vai ser resultado de uma colisão de outros países. Você só consegue mobilizar 200 milhões de soldados juntando outros países. Agora, existe um país só que consegue mobilizar essa quantidade de gente. Porque a população da China é 1,4 bilhões de habitantes. É 6 vezes mais habitantes do que o Brasil. A China consegue mobilizar. Se pegar os reservistas, os que estão reservistas e os voluntários. Israel está juntando muitos soldados, porque está pegando reservista, está pegando gente que é voluntário, o João lá quer lutar, bota a arma na mão dele, está juntando todo mundo. Por isso que o pessoal faz tiro de guerra. É para isso. Por isso que o pessoal fez. Se fizeram tiro de guerra, vocês fizeram por isso. Vocês têm intimidade com a arma. Então a China é um país que pode conseguir mobilizar essa quantidade de gente, que é do Oriente, a China.
para poder conseguir juntar a gente para poder avançar contra Israel. Mas enfim, é um negócio que a gente não tem nada concreto, mas a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que a igreja tem que pensar sobre isso. A gente está vendo muita gente se convertendo hoje, gente que você nem imaginava está se convertendo, e gente que você imaginava está desviando. Está mais ou menos assim, está dando uma peneirada, né? Um monte de gente estava na igreja, firme na rocha, desviou. E um monte de gente improvável se converteu. Deus está assim, juntando o povo. Você está vendo isso? É a mesma proporção de gente desviando e gente se convertendo. Está fazendo uma mistura, uma peneirada, né? Peneirada. Então, o versículo 13. Isso é só informações, tá? A gente vai pensando aí. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A rã era considerada nesse tempo como um animal imundo. Por isso que da boca deles sairá espíritos imundos semelhantes a rã. Da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que nós falamos quem é a besta, que é o anticristo, e a outra besta, que é o falso profeta, é a religião falsa. Versículo 14. Porque são espíritos de demônios, olha aí, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha. Aqui, ó. Esses reis vão se unir, vão se congregar para a grande batalha. Vai ter uma união. Então esses 200 milhões vão vir a partir de uma coalizão de outros países do Oriente ali, para uma grande batalha. E Deus que está montando toda essa estratégia, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E esse ato aí, vocês estão vendo, né? Essa união de países está sendo permitido por Deus, para que Deus trate, para que Deus traga juízo. Versículo 15. E eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Esse texto aqui está sendo falado para os redimidos na grande tribulação. Que no meio dessa grande tribulação, assim, né, o povo tem que ficar atento, vigiar, porque logo no final dela, Deus encerra ela com uma intervenção dele. E é isso que ele está dizendo para o povo. Espere, tenha cuidado, depois de 7 anos haverá uma grande intervenção de Deus. Tem gente que não vai estar esperando, ele está dizendo, mas eu virei. Versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. É nesse lugar que esses reis vão se congregar para a grande batalha do Armagedon. Armagedon significa Megido também, né? É um lugar famoso. Até Napoleão Bonaparte, quando viu o lugar, falou: esse é um ótimo lugar para uma grande batalha. Ele disse: no mundo. Napoleão Bonaparte falou isso, né? É um belo campo de batalha. Aí esse lugar, ele é muito histórico. Até hoje não construíram nada. Está lá o Vale do Armagedon até hoje, né? Olha lá na internet, vocês vão ver aquele vale retinho. Vários personagens do passado foram derrotados neste vale. Por exemplo, Cícera, o rei Cícera, Acasias, rei Josias, Saul e seus filhos morreram nesse lugar. Então, assim, é um lugar de batalhas bíblicas muito forte. Está lá até hoje, só esperando a batalha, a grande batalha final, né? E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, versículo 17. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Então essa 7ª taça da ira de Deus, esse está feito, é a consumação do 3º ai que nós estudamos, a 7ª trombeta, e sinaliza o fim desta era, certo? O fim dessa era. A gente vai começar, depois da grande tribulação, um período de 1000 anos de paz, certo? Mas aí o anticristo já será derrotado, Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos, e vai haver na terra um período de 1000 anos de paz. Mas a gente vai ver isso mais na frente, tá? Mas essa palavra está consumada, está dizendo que essa era de triunfo do anticristo, da besta, do mar e da terra, será finalizada,
e Satanás será preso por 1000 anos, para depois ser julgado por Deus lá no final. Certo? É um período chamado milênio que será estudado. Versículo 18, e houve vozes e trovões e relâmpagos. Um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Essa é a demonstração do poder de Deus. Versículo 19, a grande cidade fendeu-se em 3 partes, que é Jerusalém, e a cidade das nações caíram. Aí está falando das outras cidades. Da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Essa grande Babilônia aponta para Roma, certo? Roma, que é a base do anticristo, é a capital do império do anticristo. E está dizendo também, agora no versículo 20, que toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Então, para você subir com ilha, você tem que ter uma maremoto gigante, muitas águas. E terremotos para você poder tirar monte do lugar. Por isso que, com certeza, a grande tribulação, ela se encerra com o grande juízo de Deus, com maremotos, terremotos e muitas pragas. Versículo 21, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então nós só fizemos uma narrativa aqui do que vai acontecer, isso é a nível só de informação, porque se você é a igreja do Senhor, você vai ser arrebatado antes, tá? Entende o que eu estou falando? A gente está vendo aqui só para saber o que vai acontecer. Mas nós esperamos que todos sejam arrebatados logo agora, né? Só que quando for arrebatamento começa o período da grande tribulação. Então, talvez seria interessante essa guerra, o acordo de paz e talvez a construção do templo de Salomão novamente, né? Pelo anticristo. Então o cenário está sendo montado, né? Pastor, isso é amanhã? Não sei, a gente não tem ainda. Tem que seguir as informações, vocês têm que assistir jornal sério. Não conversa fiada desse monte de pastor que fica falando coisa besta, fica ganhando dinheiro. Ele escreve lá, profecias escatológicas, o que vai acontecer, pague R$19,90 por mês, esquece isso. É só você ler a Bíblia e assistir jornal sério, do que você ficar ouvindo gente que está ganhando dinheiro com esses negócios agora. É o que mais tem agora. Todo mundo agora, dons espirituais, para você desenvolver, o cara está vendendo. Que loucura isso. Vendendo, por causa ensina para desenvolver dons espirituais. Esse é dom, né? Quem dá é Deus, né? Deus dá para quem Ele quer. Então está mais ou menos assim, internet. Então vocês acompanhem o jornal sério, né? Assistam um jornal sério, jornais sérios e vão balanceando com a Bíblia, olhando e ver o que está acontecendo. Quem está sintonizado no Apocalipse está entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo com Israel não é normal, nunca aconteceu isso. É uma coisa sem precedentes. Israel está correndo risco de ser acusado de um grande genocídio, que para se proteger vai ter que matar civil. E é milhões de pessoas, tá? Milhões. Para mostrar a supremacia de Israel, né? O homem lá está com sangue nos olhos, não tem jeito. Ele falou, ó, vamos parar. Está falando, vou destruir. Como é que destrói? Né? Pede o povo para sair de dentro, né? Tem que sair da faixa de Gaza. Sai para onde, gente? Sai para onde se o Egito fechou a fronteira? Tem um monte de soldado, aqui não passa, como é que sai? Não tem jeito, não tem para onde correr o povo. É complicado esse negócio. E a maioria da população é filhote de Hamas. É um povo doutrinado para fazer vingança. Então eles sabem que às vezes você tem que sacrificar gente que supostamente é inocente, mas os meninos já são treinados para odiar judeu, desde novo. Esse é o problema. É muito sério. Então o que eu peço a vocês, que eu não estou aqui arriscando nada, como alguns estão fazendo, mas vocês fiquem atentos aos fatos. Eu sei o que a Bíblia está dizendo, e à medida que as coisas vão acontecendo, a construção do templo, novamente, é um grande sinal, um grande acordo de paz sendo assinado entre os países do Oriente, os palestinos, entre os árabes. Isso aí, com Israel, é um sinal meio estranho, né?
a intervenção de um grande líder nesse momento, não sei, talvez para acalmar os judeus da construção de um templo, seria, né, como bônus, né, para acalmar Israel, construir o templo de Salomão novamente, e quem vai fazer isso vai ser o anticristo. Só que nós estamos nessa história lembrando que os acontecimentos, o nosso acontecimento é antes. Então, se amanhã vai acontecer uma manifestação do anticristo, nós temos que ser arrebatados hoje. Certo? Esse é o grande problema. Mas tem a segunda chance, que é a grande tribulação. Só que aí não tem a porta da graça aberta, né? Não tem chororô, é só na fé. Aí não tem igreja aberta, aí não tem a Bíblia mais, né? Vai ter os caras pregando, né? Mas a Bíblia você vai olhar, vai estar toda em branco. E o verbo se fez carne. O verbo vai voltar para o lugar dele, aí quero ver, né? É para rir, mas é sério. Assim, está na hora da gente ficar acordado, né? Eu acho. Eu acho que está na hora da igreja começar a botar a barba de molho. Se tiver que decidir, você decide logo. Não estou querendo assustar ninguém não, tá? Mas assim, é terrível você ver esse monte de gente morrendo. Hein? Todo dia sobe o número. Eu nem sei quantos tem já mortos nesse conflito. Sei. 3.500 só de um lado, né? Pois é, isso é um grande derramamento de sangue. É muito sangue derramado. Deus não vai deixar isso de graça, não. Tudo bem, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Querem fazer alguma pergunta? Se der para responder, eu respondo. Se não. Alguma dúvida? Oi? Vai, Luciano, pode fazer. É pergunta, né? Não? Tudo bem? Sobre o posicionamento da igreja, alguma coisa? Podemos encerrar, então? Terminamos cedo? Tá bom, né? Vamos orar, então. Senhor, nós te damos graça, te agradecemos por estarmos aqui, diante da tua palavra, sendo instruídos pelo teu Santo Espírito. Nós pedimos que a tua misericórdia esteja sobre nós, para que o nosso entendimento seja claro diante do que está acontecendo, nos mantenha firmes como igreja, nas nossas convicções espirituais, não sejamos uma igreja irresponsável, omissa, que possamos estar alicerçados na tua palavra. Abençoe o teu povo, traz experiências para que aqueles que ainda estão em cima do muro possam tomar decisão. Guarda a nossa vida diante de tantas ameaças. Em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo. Amém e amém. Ok, povo. Obrigado.